O pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, defendeu o envio de observadores internacionais para acompanhar as eleições no Brasil. A sugestão aconteceu durante um encontro com diplomatas em Brasília. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Flávio também citou a reunião realizada pelo então presidente Jair Bolsonaro com embaixadores em 2022. Segundo o senador, o pai manifestava preocupação com a transparência e a segurança do sistema eleitoral brasileiro. No entanto, para o Tribunal Superior Eleitoral, a reunião tornou-se motivo para condenar Bolsonaro à inelegibilidade por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível após uma reunião com embaixadores. As I said before, former President Jair Bolsonaro is ineligible for office because of a meeting he had with foreign ambassadors. Alguém que tinha uma preocupação com a transparência e a segurança do nosso sistema eleitoral e apenas manifestava suas preocupações para que os embaixadores levassem esse cenário de preocupação para os seus países. Em seguida, o pré-candidato à presidência mencionou os documentos da CIA divulgados pelo governo dos Estados Unidos sobre possíveis vulnerabilidades em sistemas eletrônicos de votação na Venezuela. Declarou ainda que algumas dessas urnas são utilizadas no Brasil. Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela, inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. A Justiça Eleitoral nega a afirmação de Flávio Bolsonaro e afirma que a Smartmatic nunca forneceu urnas ou softwares utilizados no país. Segundo o tribunal, a empresa apenas prestou serviços de treinamento para profissionais de suporte técnico e, em 2020, participou de uma licitação para fabricar urnas eletrônicas, mas foi derrotada pela Positivo. O TSE também afirma que a Smartmatic nunca teve acesso ao software utilizado nas urnas brasileiras. Em nota, a pré-campanha de Flávio afirmou que o senador não coloca em dúvida o processo eleitoral brasileiro e que o convite para observadores internacionais segue uma prática adotada em diversas democracias. O texto diz ainda que o objetivo da reunião é reforçar a transparência no sistema eleitoral. Começo esta edição recebendo Marcelo Suano mais uma vez aqui para poder ser o primeiro a analisar esse VT que a gente acabou de exibir aí, esse encontro de Flávio Bolsonaro com cerca de 40 diplomatas. Suano, a gente observa aí na fala do Flávio Bolsonaro, foi um discurso ali de mais ou menos uns 20 a 25 minutos, a gente percebe uma certa cautela dele em deixar claro que ele não está colocando em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Ele fez ali alguns apontamentos, mas de modo algum, em nenhum momento ele coloca em dúvida o processo eleitoral. Daniel, eu vou direto ao ponto. Como cidadão, Sua Excelência, o senador Flávio Bolsonaro tem todos os direitos de fazer questionamentos que são necessários. Se vivêssemos numa democracia real, isso seria corriqueiro, seria natural. Ou seja, não se pode retirar de ninguém o direito ao questionamento e que depois arque com as consequências se porventura esse questionamento não proceder ou trouxer consequências negativas, ou trouxer efeitos negativos. Esse é o primeiro ponto. Não se deve retirar de ninguém o direito a questionar o que quer que seja, em especial aquilo que envolve o Estado em relação à sociedade. Por quê? Porque o Estado é o conjunto de instituições. A sociedade é exatamente a razão pela qual as instituições são criadas. E as instituições é que permitem que a sociedade se mantenha
porque ela tem vida, e ela tem vida porque ela tem equilíbrio. E aí é que está o ponto. Ora, todos temos o direito, incluindo o cidadão Flávio Bolsonaro, de questionar o que quer que seja, mas não me parece que ele esteja questionando a urna. O que ele está dizendo é apenas que há elementos, algumas afirmações que precisam ser verificadas. Ponto. Não vai muito além disso. O que apenas eu acrescentaria, o que eu acho que é interessante, os observadores, como foi dito, são importantes para atestar o funcionamento, a normalidade de uma determinada sociedade nos momentos precisos em que se faz a transmissão do poder ou que se evidencia a busca pelo poder de determinados grupos que saem de dentro da sociedade. É apenas para isso, só com um dado. Os observadores não devem estar aqui apenas no momento da votação. Não. Eles devem estar, essa é a minha reivindicação como cidadão, ao longo de todo o processo. Porque você pode deturpar ao longo do processo. Não estou dizendo que é o que acontece aqui no Brasil. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela teve um fato em que, por exemplo, eles resolveram, numa determinada eleição, fazer fusão de zonas eleitorais voltadas exclusivamente para garantir que naqueles lugares em que a maioria levava, ou seja, quem continha a maioria que levava os votos e a representação, para que ficasse de acordo com o governo. Fusões eleitorais, fusões de zonas eleitorais, fusão de sessões eleitorais. Eles fizeram isso. Da mesma forma, eles fragmentaram. É um processo. E esse processo também tem que ser observado. Lá foi observado, chegaram a uma conclusão. Eu acho que é natural que venham para cá para observar todo o processo, até mesmo para testar a grandeza do nosso processo eleitoral. Vamos lá, vamos ver. Guta Pini, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco mais uma vez. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor Suano, toda a nossa querida audiência. Vamos lá. Essa solicitação do Flávio Bolsonaro sobre a presença de observadores aqui durante o pleito até outubro, ela faz parte da democracia, não é, Guta Pini? E nessa reunião que ele pede esses observadores, a presença dos observadores, o Suano cita muito bem que qualquer cidadão, qualquer pessoa pode fazer essa solicitação, e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma solicitação para que venham observadores também. É claro que ele estava ironizando o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, no começo dessa semana, foi na segunda-feira, falou assim, se o Marco Rubio quiser vir aqui para o Brasil, pode vir para apoiar o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e ainda falou o seguinte, abre aspas, que venha e monte um comitê, se quiser. Ele estava se referindo aí até em relação ao Marco Rubio trabalhar para o Flávio Bolsonaro nessa campanha, né? Agora, Dani, como o professor Marcelo Suano bem pontuou aqui, se nós estivéssemos num regime de normalidade, esse tema de urnas eletrônicas, de eleição, ele seria mais tranquilamente abordado por todos. O presidenciável Flávio Bolsonaro, durante toda a sua fala ali, ele precisou deixar aqueles ganchos, amarrar a fala, olha, não estou colocando em xeque, não estou duvidando. Depois ele solta uma nota em relação a isso, justamente para tentar deixar mais claro que aquilo ali não se tratava de um ataque às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral. Porque nas últimas eleições presidenciais, o que nós assistimos no Brasil foi uma série de derrubada de perfis de pessoas que simplesmente faziam ali uma postagem questionando alguma coisa. Então, ficou muito claro que esse é um debate interditado no Brasil. E eu até fiquei espantada de ver o senador Flávio Bolsonaro trazendo essas questões, esse debate, justamente numa reunião com embaixadores, porque foi num evento semelhante que, depois desse evento, que o presidente Jair Bolsonaro foi tornado inelegível. Então, o Flávio Bolsonaro parece que ele está ali mexendo num vespeiro e dentro, já às vésperas do início do processo eleitoral, sempre deixando ali amarrada a sua fala, mas ainda assim é um risco. Nós não estamos num momento de normalidade na democracia brasileira em que tudo pode ser dito. A gente sempre tem muita cautela para abordar esse assunto. A gente tem um histórico aí que traz esse contexto, que embasa essa nossa análise. Então, existe uma sequência aí de
de atitudes que a gente pode olhar no tempo para avaliar que é muito temerário tratar desse tema, até porque, Dani, essa vinda de observadores já é algo corriqueiro, não depende até de uma fala do senador, então é algo que a gente fica assim, né? Por que trazer esse tema considerando o momento pelo qual passa o Brasil? Berenice Leite, direto de Brasília, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco. Queremos ouvir a sua análise também. Bom dia, Daniel, meus colegas de bancada, toda a nossa audiência. Bom, essa reunião do senador Flávio Bolsonaro com embaixadores acontece em um momento muito importante. No início da semana, nós tivemos o presidente dos Estados Unidos com relatórios da CIA, né, um órgão de investigação, se não um dos mais competentes do mundo, que identificou ali possíveis falhas dentro do sistema de votação na Venezuela. Isso teria manipulado os votos em 2012. E o que chama atenção é justamente essa empresa, a Smartmatic, né, que por mais que o Tribunal Superior Eleitoral venha a dizer que que as urnas eletrônicas brasileiras não foram fabricadas pela empresa venezuelana, eles acabam confessando nessa mesma nota que os profissionais que vieram aqui para o Brasil para dar suporte técnico e treinamento são da empresa Smartmatic, o que já nos deixa um tanto quanto desconfiados. E qual o problema de desconfiar, né? Meus colegas já reiteraram aqui, e uma democracia precisa ter transparência e liberdade inclusive para questionar. É claro, ficou muito evidente que o senador Flávio Bolsonaro estava ali pisando em ovos, deixou claro por várias vezes que não estava questionando as urnas eletrônicas. Mas qual o problema em questionar, né? E o pior de tudo, Daniel, eu já estou assim estarrecida com o comportamento de veículos de comunicação, grupos inclusive que abocanham cerca de 25% da publicidade que o governo federal despeja nessa imprensa vendida e que fica colocando nos títulos que as pessoas, que políticos estão ali atacando as urnas eletrônicas. Tem uma diferença muito grande entre questionar e atacar. Quando um veículo de comunicação opta por falar em ataques, ela já está ali endossando o que pode estar acontecendo de errado. E nesse sentido, as instituições, elas não são invioláveis, né? Nós sabemos que as pessoas que compõem essa instituição têm CPFs, e quando nós estamos aqui questionando esse tipo de falta de transparência, e aqui eu exemplifico, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, esteve lá no Congresso Nacional, sem querer me estender, Daniel, mas a gente precisa lembrar, ele esteve lá fazendo lobby para que as urnas eletrônicas não tivessem ali um sistema de auditagem, né, de auditabilidade, melhor dizendo. Então, nesse sentido, a gente percebe que existe um sistema retrógrado dentro do nosso país e que não permite que haja mais transparência para que os eleitores confiem nesse processo eleitoral do nosso país. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.